Segue o jogo. Bora lá, temos mais 4 vídeos ainda pra ver antes do nosso futebolzinho de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores. Mais um videozinho sobre Hazbin Hotel. Bora lá, gente, para entendendo a natureza maldosa de Alastor. Eu tenho certeza que se você assistiu Hazbin Hotel, você percebeu como o Alastor é um personagem muito bem escrito, porém muito enigmático. E na verdade, não foi só você que achou. Justamente por ele ser bem enigmático que é um indício de que ele é bem escrito. O problema é saber como esses enigmas serão solucionados ao longo do tempo. Isso. Em diversos momentos da série, o Alastor faz coisas que deixam quem tá assistindo não só com uma pulga atrás da orelha, mas o cachorro inteiro. E eu acredito que isso se dá pelo fato que o Alastor consegue misturar muito bem o carisma na sua personalidade como uma das suas características mais fortes, o que faz com que ele tenha muitos contratos e, consequentemente, muito poder. Porém, inclusive, eu falei sobre isso num vídeo que foi pro canal de anime. Inclusive, eu vou deixar também no card o canal de animes, onde eu só faço reacts sobre animes. Beleza, gente? Eu falei num react recente que eu fiz numa música sobre Adão, que é um personagem de Shomatsu no Valkyrie, tá? Que existem mocinhos, não tô falando só de anime aqui, tô falando na cultura do entretenimento, na ficção. Existem mocinhos que são carismáticos. E existem mocinhos que não têm carisma, ou que têm um carisma fraco. Da mesma forma que existem vilões extremamente bem carismáticos, como Alastor, mas também a gente tem vilões que têm zero carisma. Você só sente ódio dele. Como é o caso do Orochi de One Piece, sabe? Faz parte. Existem personagens dos dois lados, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, carismáticos ou com pouco carisma. Faz parte. Não é porque um personagem tem pouco carisma que ele é automaticamente do mal, um personagem ruim, tá ligado? Como é o caso de Adão, que pra mim o Adão de Shomatsu no Valkyrie não é tão carismático assim quanto outros personagens da história do mangá, mas ele tem boas motivações, ele tem uma boa história, ele só não é tão carismático. Porém, ele não se destaca só por isso, mas sim pela capacidade de manipulação e, é claro, aquela voz de locutor que é impossível de esquecer. Recentemente eu assisti Hazbin Hotel e eu gostei muito da temática meio polêmica que o desenho tentou abordar. E quando se fala nisso, é quase impossível não pensar no Alastor, que eu arrisco dizer que em certos momentos até rouba um pouco do protagonismo da série. Não é à toa que muita gente gosta dele. E bem, nesse vídeo a gente vai falar sobre a jornada ele teoricamente vai ser o principal vilão do final da história. Minha visão sobre a natureza ambígua, maldosa e enigmática dele. E por fim, sintoniza o seu rádio e prepara seu café. Pra começar a falar sobre ele, primeiro a gente precisa voltar um pouco e entender o porquê dele tá no inferno. Porque se ele tá ali, bonzinho ele não é. Mais especificamente, entre 1890 e 1900. O Alastor nasceu como filho único no sul dos Estados Unidos, em Nova Orleans. Conheço essa história. Em vida, ele era nada mais que um radialista, conhecido por ter uma voz bem marcante e carismática. Lembrando que, pra quem não conhece um pouco da história norte-americana, dos Estados Unidos, Nova Orleans é uma cidade com uma bagagem cultural, principalmente de música, extremamente forte, tá? Não é à toa... Como é que é A Princesa e o Sapo? Eu acho o filme da Disney, que também se passa em Nova Orleans. É só você ver toda a cultura musical que tem ali naquela cidade, beleza? Então, colocar o personagem do Alastor, que era um locutor de rádio ali nos anos 30, tudo mais, nascido e criado em Nova Orleans, eu acho que foi uma sacada muito boa, muito inteligente da criadora de Hazbin Hotel. Cativava o seu público. Porém, como eu disse antes, pra ele estar onde tá, bonzinho ele não foi. Por trás dessa fachada encantadora e um rosto bonito, ele tinha um segredo. Ele era um serial killer canibal. E além disso, por algum motivo, ele escondia o corpo da galera que ele matava em um local de abate de cervo. Não me pergunte o porquê, o cara só era doido mesmo. Até que em 1933, em uma dessas noites que o Alastor tava levando mais um corpo pra lá, tinha um caçador com alguns cães de caça. O caçador acabou confundindo o Alastor com um cervo e fez ele ir jogando Vasco. E ainda depois disso, os cachorros ainda foram papar, se é que me entende. Que diabo você é? Mas calma aí. Informação.
Senhoras e senhores, vocês estão preparados do porquê ele pode ter confundido? Ai, Moreno, mas cervo tem chifre, ou um ser humano não tem. Cervos só desenvolvem chifres, as suas galhadas, nos períodos de acasalamento, ok? Como é que você sabe disso, Moreno? Eu descobri isso essa semana. Eu gosto de seguir criadores de conteúdo, de científicos, tá? No TikTok, seja matemática, química, física, biologia, os caramba 4, beleza? E aí, os cervos só desenvolvem, os machos, né? São os únicos que desenvolvem essas galhadas, e eles só desenvolvem essas galhadas na época de acasalamento. Por quê? Porque essas galhadas, elas são utilizadas pelos cervos para chamar a atenção das fêmeas, porque sim, as fêmeas dos cervos se atraem pelas galhadas do macho. Então, quanto mais robusta for a galhada, mais chances do cervo chamar a atenção da fêmea e ele conseguir copular, tá? Só que ao mesmo tempo, existe uma batalha entre os machos para conseguir copular com as fêmeas. E eles usam essas galhadas justamente para brigarem entre si. Quando rola uma indecisão assim, dois machos malucos pela mesma fêmea, rola confronto entre os dois e eles usam as galhadas como chifres. Então, muito provavelmente existe a possibilidade, sim, de ter confundido, do caçador ter confundido o cervo com o alastor, porque, né, pode estar de noite, escuro, tudo mais, num período longe do momento que está rolando o acasalamento entre cervos machos e fêmeas. Ok? Além das fêmeas não terem chifres. Exato, Veiga. E ainda depois disso, os cachorros ainda foram papar, se é que me entende. Quem diabo você é? Alastor, prazer em conhecê-lo, senhor. O prazer é tanto. Com isso, nós conseguimos entender o porquê dele estar ali hoje. Mas vendo a série, a gente percebe que o Alastor não é apenas um demônio qualquer. Ele é uma figura de autoridade e de muito temor. Seu carisma natural e habilidade de manipulação permitiram que ele rapidamente subisse ao topo da hierarquia dentro do inferno. Ele literalmente era um Randall qualquer, logou no server e acabou com quem ninguém tinha chance. Isso é um feito e tanto. Só que pra gente entender essa natureza maligna que envolve ele, primeiro a gente tem que entender o que é a maldade. Para Thomas Hobbes, a maldade é ligada à natureza humana em seu estado natural. Para ele, os humanos são naturalmente egoístas e competitivos. Hobbes, em Leviatã, argumenta que sem a... Mas eu concordo completamente. Meu Deus do céu, só tá tendo um react longo. Jesus Cristo hoje. É o seguinte. Esse trato egoísta que o ser humano tem é apenas um reflexo do DNA animal que a gente tem. Nós somos animais, por mais que nós somos animais conscientes, animais sociáveis, nós ainda somos animais, tá? E todo animal tem um instinto de sobrevivência como base da sua vida, tá? E pra mim, obviamente isso é apenas uma teoria, não sou estudante de psicologia, porra nenhuma, sou apenas uma pessoa curiosa pra entender como a sociedade vive, ok? Para mim, esse instinto de sobrevivência característico de todo ser animal, ele é refletido na nossa personalidade como esse egoísmo, tá ligado? Essa luta no sentido de você querer manipular o outro, de você querer usar o outro para que você possa continuar vivo, tá ligado? É a forma como eu enxergo o mundo. Para Thomas Hobbes, a maldade é ligada à natureza humana em seu estado natural. Para ele, os humanos são naturalmente egoístas e competitivos. Hobbes, em Leviatã, argumenta que sem a presença de uma autoridade central forte, os seres humanos vivem em uma condição de constante conflito e insegurança. Esse estado de natureza é descrito por ele como uma guerra de todos contra todos, onde não há leis, justiça e muito instinto de sobrevivência. Nesse estado de natureza, cada indivíduo age de acordo com seus
próprios interesses. A maldade, então, surge desse egoísmo e da competição natural entre esses indivíduos. Hobbes acredita que nesse estado, as ações maldosas elas são inevitáveis, pois cada pessoa está buscando maximizar o seu próprio bem-estar sem considerar o impacto negativo sobre os outros. Não precisa nem forçar muito para perceber a semelhança dessa filosofia com o inferno de Hazbin Hotel. Em ambos os casos, a falta de uma estrutura de autoridade que imponha leis e ordem resulta em um ambiente onde a maldade e o egoísmo prevalecem. Obviamente, né? Olha as pessoas que estão lá. Mas isso, na minha concepção, talvez não se encaixe muito com o conceito de maldade que formou Alastor. Ele é mostrado como alguém obviamente mau e que só quer ver o circo pegar fogo. E levando em consideração que o Alastor é nada mais que um apresentador de rádio, é legal notar como ele busca entretenimento a todo momento. É quase como se ele buscasse ter assuntos em seu rádio. E pensou nisso combinando duas coisas que ele sabe fazer muito bem: matar e manipular os outros. Quando ele chega no inferno e coloca os gritos dos chefões pra tocar no rádio, não tinha outra forma mais genial e maldosa de mostrar pra concorrência quem que ele era de verdade. Só que, se ele é tão poderoso, de onde vem esse poder? Ele não busca o poder de maneira convencional, como muitos outros demônios, mas sim pelo prazer de ver os outros se dobrando à sua própria vontade. A sua abordagem, ela é muito mais sofisticada e por isso ela é muito mais perigosa. Só que, assim, não é porque ele é tão forte que ele não tem fraquezas. Mas, não fale em voz alta, senão ele fica bravo. Foi mostrado pra gente que ele também tá na coleira, pelo que o Husky disse. Porém, até o momento, o que existe na comunidade são só teorias. Mas, sabe o que não é teoria na comunidade? Algo que quando eu vi, eu fiquei meio em choque. Pelo que parece, é comum a comunidade fazer uma certa comparação com o Alastor e o Valentino. Sim, aquela mariposa desgraçada do Valentino. E, particularmente, eu não vi muito sentido nisso, mas eu entendo essa comparação. Se for parar pra ver, os dois são overlords e tem um monte de almas. E essa comparação vem exatamente dessa cena do você também tá na coleira. Assim, pode até ser que os dois tenham almas de várias pessoas, só que, assim, por mais que a gente entenda que o Alastor é sem dúvidas a ruindade pura, eu nunca vi ele destratando quem ele tem acordo só pra relembrar que ele é o dono da pessoa. Os dois... Porque são personalidades diferentes, pô. Mas na minha concepção, é perceptível que o Alastor é aquela parte que rasga e acaba vazando tudo. Isso porque ele tem um certo diferencial. Ele não quer só ter por ter. Ele tem um propósito próprio. E não só isso, ele tem uma personalidade bem marcante. E por mais que irritado, machucado ou todo estabanado, o Alastor nunca para de sorrir. O que eu não sei se faz parte do marketing do personagem ou se teria alguma coisa a ver com esse tal acordo que coloca ele na coleira. Eu prefiro acreditar na segunda opção, sinceramente. Só que, falando em sorriso, não acho que seja ao longo isso. da série a gente vê o Alastor entrar em cena com um sorriso largo e um ar de despreocupação, como se ele não se importasse pra nada ali. Ele oferece ajuda a Charlie no Hazbin Hotel, não por bondade, mas porque ele vê nisso uma oportunidade de diversão e controle. O interesse dele é puramente egoísta e voltado pro seu próprio entretenimento. Ele adora a ideia de um inferno reabilitado porque isso traria um novo tipo de entretenimento e desafio pra ele. Isso não... Sem contar o fato de que esse entretenimento sendo transmitido através do rádio aumentaria o poder dele dentro do inferno, o que... né? Já que ele é o demônio do rádio e tudo mais. Um ato de bondade, mas sim uma forma de jogar um novo jogo com as regras que ele mesmo cria. Você fala demais pra quem também tá na coleira. O que você disse? E outro ponto interessante sobre Alastor é que ele pode ser interpretado através da filosofia de Nietzsche, especialmente o conceito de super-homem. O Nietzsche argumenta que em um mundo onde não há valores absolutos, o indivíduo deve criar os seus próprios valores e transcender a moralidade tradicional. Talvez assim seja um pouco difícil de entender, mas olha, o Alastor, com sua rejeição de normas morais convencionais e a sua busca incessante por poder, ele pode ser visto como uma versão distorcida desse super-homem. Ele impõe a sua vontade sobre os outros, criando seu próprio conjunto de regras e valores. Ele mesmo dita o que é certo pra ele. Além disso, a sua presença constante na forma de uma transmissão de rádio serve como um lembrete do seu poder e do controle dele. Ele tá sempre transmitindo, sempre observando e sempre influenciando. E essa é uma metáfora perfeita pro personagem. Sempre presente, sempre controlando, mesmo quando não parece estar ativo. Só que, se isso é verdade, então qual é o verdadeiro propósito do Alastor? Podemos dizer que ele busca entretenimento e controle, mas também algo muito mais profundo, o mais puro e lindo
incluindo caos. Quando ele ficou sabendo que a Charlie faria de tudo pra impedir que os anjos destruíssem o hotel e matassem a galera de lá, ele não hesitou nem um pouco em oferecer um acordo pra ela, em troca de uma ajudinha futura. E, além disso, os criadores da série fizeram um ótimo trabalho em mascarar as reais intenções do Alastor. Você olhando pra outros vilões de desenhos animados, mesmo com um sorriso no rosto, você sabe que eles não querem ajudar realmente. Mas agora, por mais que o Alastor não seja um vilão na série, é impossível saber o que passa na mente dele. Ele é um vilão na série. Meu sorriso não acha que sabe o que se esconde por trás dele. O sorriso constante, ele pode ser interpretado como uma máscara para sua verdadeira natureza, ou como um reflexo da sua diversão com o caos e o sofrimento que ele causa. Quando ele propõe fazer um pacto com a Charlie, em troca de uma como já diria o psicólogo Carl Jung, né? Fica muito claro pra gente. E essa cena, pra mim, ilustra perfeitamente a complexidade do Alastor como um personagem. Ele é alguém que usa sua aparência e comportamento para esconder suas verdadeiras motivações, mantendo aqueles ao seu redor em constante desconfiança e incerteza. É um lembrete poderoso de que as aparências nem sempre refletem a realidade, especialmente quando se trata de alguém que nem o Alastor, cuja verdadeira natureza tá envolta em mistério. E ainda, lembra que eu disse sobre como o Alastor é mostrado como um personagem que você não sabe o que ele vai fazer e não entende os reais motivos dele? Por exemplo, quando eu assisti a série pela primeira vez, uma coisa que me fez ficar muito pensante foi sobre como ele peitou Lúcifer sem medo. E calma lá, não só ele. Ele deu um trabalhinho pro Adão e nem sequer com arma divina ele tava. Pode ser que isso seja um ponto característico de subestimar os inimigos, mas se você leva em consideração essa natureza maligna e caótica que o Alastor demonstra, fica cada vez mais perceptível que ele é capaz de tudo pra ver o caos acontecer. Então, tecnicamente, a gente conclui que o Alastor é um personagem que pode se resumir em uma palavra: caos. Mas será que ele é só isso? Me dê liberdade e me lembre o sabor. E o acordo me prende, eu não posso me opor. O Alastor, apesar do seu poder e carisma, com uma personalidade muito enigmática, é um personagem profundamente preso em si próprio. O desejo incessante por caos e suas próprias vontades mantém ele em um ciclo interminável de manipulação e controle. Uma prisão que ele mesmo criou. Essa complexidade torna o Alastor um dos personagens mais fascinantes de Hazbin Hotel, revelando que mesmo seres mais poderosos podem ser aprisionados dentro de sua própria natureza e desejos. A sua história serve como um lembrete sombrio de como nossos próprios desejos e ações podem nos aprisionar, deixando-nos incapazes de encontrar paz ou a verdadeira satisfação. É claro que talvez isso não sirva pra ele, até porque eu não preciso nem falar sobre o ambiente que ele vive, né? Mas enfim, o Alastor mostra pra gente que por trás de um sorriso encantador podem existir intenções sombrias e complexas, lembrando que nem tudo é o que parece. A história e personalidade multifacetada que ele tem me fez refletir muito sobre a natureza humana e a linha tênue entre controle e destruição. Mas uma pergunta fica: o que será que tá prendendo o Alastor? E até onde ele iria pra suprir os desejos caóticos que ele tem? Essa talvez seja uma pergunta que a gente vai ter que esperar pra saber, mas eu adoraria saber essas teorias. Comenta aí. E meio que assim, se você assistiu até aqui, eu acredito que você tenha gostado do vídeo. Então não custa nada dar um like ou se inscrever. Isso vai me motivar muito a continuar. As minhas teorias eu já externalizei durante o vídeo, né? Eu já fiz as pausas pra poder externalizar as minhas teorias. Acho que eu não preciso falar mais. Acho que eu já falei o suficiente. O vídeo tem 11 minutos, estamos com 17, quase 18 minutos de react. Eu acho que eu já falei o suficiente, não? Eu tô falando demais hoje, pô. Tem uma semana que eu não tô fazendo live, que eu não tô me comunicando direito, então eu acho que é isso. Eu tô com muita coisa acumulada aqui dentro pra soltar e eu tô soltando muito. Enfim, povo, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.